Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje gravar esse vídeo para vocês para trazer um alerta muito importante e mostrar para vocês como a reforma tributária vai impactar no seu negócio. Esse é o tema principal da nossa conversa hoje, é a reforma tributária para empresas do Simples Nacional. É a maior mudança que a gente tem no nosso sistema tributário dos últimos 60 anos. E para começar, vou mostrar para vocês esse estudo, que analisou mais de 1.000 empresas, e diz que 93% delas pagarão mais impostos com a reforma tributária. Esse outro estudo reforça o que a gente acabou de dizer, e eu quero chamar a atenção para esse ponto: aumento de preços a clientes intermediários. Empresas, 86% das empresas que vendem para empresas terão que ajustar os seus preços. Mais para frente vocês vão entender por quê. Mas o que é a reforma tributária? É uma mudança completa na forma como a gente apura e como a gente paga os impostos. A reforma trouxe a sistemática de imposto sobre o valor agregado, o IVA, ou seja, teremos novos tributos a serem pagos pelas empresas e já vamos explicar para vocês o que vai mudar. Antes, hoje ainda funciona dessa forma. 2026 é um período de testes, então algumas empresas já estão incluindo nas notas fiscais, dentro do XML, os novos impostos e novas obrigações, como o CST e como o Seclastrib. Hoje ainda funciona dessa forma, temos o PIS e COFINS e a partir de 2027 ele vai ser substituído pela CBS. Da mesma forma, o ICMS, que é o imposto do Estado, e o ISS, que é do município, os dois vão ser substituídos pelo IBS. E temos também o CBS e o IBS vão ser o IVA dual. E temos também a mudança no IPI. O IPI vai deixar de existir, com exceção de alguns produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, que eles continuam com essa proteção, vai ser substituído, vai ser criado o imposto seletivo. Esse imposto ele foi muito discutido, foi muito falado, como sendo o imposto do pecado. Ele vai incidir sobre produtos que agridem o meio ambiente e a saúde, basicamente. Para facilitar o entendimento aqui, eu dividi a reforma em 7 pilares, que eu entendo que vocês entendendo esses 7 pilares, vocês vão conseguir visualizar a reforma tributária de uma forma ampla, não só em relação a tributos. Primeiro, o novo modelo do Simples Nacional. Calendário de opção do Simples, uma nova formação de preço, geração de crédito, relação comercial, apuração do imposto, que vai ter uma mudança muito grande, e a gestão do negócio. Primeiro pilar seria o novo modelo do Simples Nacional. Como que é hoje? Esse modelo original, dentro da guia do DAS que você paga, tem todos esses tributos: imposto de renda, contribuição, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e CPP, que é a contribuição previdenciária, o INSS. Todos eles estão dentro da guia do DAS. O novo modelo do Simples, a gente fala, tem o nome de regime regular do Simples Nacional. O que ele vai ter de mudança? Dentro da guia do DAS, vocês continuam pagando imposto de renda, contribuição, IPI e CPP, contribuição previdenciária. E por fora, a gente pagaria o CBS e o IBS. Então, esse é o novo modelo do Simples Nacional. A gente tem essas duas opções agora: pagar o DAS contendo todos os impostos ou pagar o CBS e o IBS por fora. Outra mudança que vem aqui no segundo pilar, que é o calendário de opção. Como que é feito hoje, né? Até o final de janeiro de cada ano, a gente faz a opção do Simples para a empresa, que ela permanece o ano todo no Simples. Como que é agora? A gente vai ter duas opções a serem feitas. Em setembro, inclusive setembro desse ano, de 2026, a gente precisa de definir primeiro se a empresa, em 2027, vai fazer parte do Simples Nacional ou não. E uma segunda decisão também para setembro, temos que decidir se ela vai fazer parte do regime padrão ou do regime regular que eu acabei de explicar. Ou seja, regime padrão, vamos pagar todos os impostos dentro do DAS, ou o regime regular, que a gente vai pagar o CBS e o IBS por fora do DAS. Então, esse vídeo, um dos principais motivos da gente estar gravando ele, é devido à urgência que a gente tem. Já em setembro desse ano, a gente precisa de fazer essa definição. A gente já tem que ter essa definição. Vamos manter a empresa no simples? Vamos manter ela no padrão ou no regular? E outra mudança que trouxe nesse calendário é que a gente vai ter duas opções no ano. Então a gente faz a primeira agora para valer para o primeiro semestre de 2027 e a segunda em março para valer no segundo semestre de 2027. Terceiro pilar, nova formação de preço.
Isso aqui é muito importante, teve uma mudança muito grande na forma como a gente monta o nosso preço de venda do nosso produto, do nosso serviço. Hoje, como que a gente monta? A gente inclui os impostos dentro do preço. E a reforma, o tributo, ele é calculado por fora. Então, eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais claro o entendimento. Vamos supor que custos, despesas e margem de lucro que você tem do produto X, ele é R$ 800. Como que a gente inclui dentro do preço o valor dos tributos? A gente divide os 800 por 0,8. Dessa forma, a gente vai ter um preço final de 1.000, sendo que, se meu cliente me paga 1.000, eu tiro os 20% de imposto e vai me sobrar 800. A reforma traz a seguinte mudança. Como eu disse, os impostos vão ser calculados por fora. Então, custos, despesas, margem de lucro, R$ 800 para o mesmo produto. O tributo, mantendo os 20%, a gente faz o cálculo simplesmente 800 vezes 20%, e aqui a gente tem uma redução no preço para 960. Isso aqui é só um exemplo, não quer dizer que o seu preço vai ter que diminuir ou vai ter que aumentar. Cada caso é um caso, a gente precisa de analisar empresa por empresa, porque envolve não só preço, não só tributo, envolve o negócio como um todo. Agora eu preciso de sua total atenção em relação ao quarto pilar, que são os créditos. Para mim, esse é o ponto principal da reforma para empresas do Simples Nacional. Muda como o mercado enxerga a sua empresa. Como que é hoje? Você, a sua empresa, não aproveita crédito de nada. O seu imposto depende exclusivamente da sua venda ou do seu serviço. Em cima do seu faturamento, a gente calcula a alíquota, gera o DAS, com todos aqueles impostos que eu já expliquei dentro da guia do DAS. O seu fornecedor, o seu cliente hoje pode aproveitar o crédito sob sua nota. Então, quando você vende com a empresa do lucro real, do lucro presumido, por exemplo, ele pode e tem direito ao crédito sob sua nota. Crédito PIS/COFINS, crédito CMS. Então, assim, o que muda com a reforma? A gente fala sobre um crédito financeiro. E aqui que eu preciso da sua atenção. Hoje, a sua empresa, no Simples Nacional, ou MEI, quando você gera uma nota fiscal para o seu cliente, ele pode aproveitar esse crédito. Uma empresa do lucro real, por exemplo, vai calcular 9,25 em cima da sua nota e aproveitar de crédito PIS/COFINS, mesmo você tendo pagado muito menos. O que muda com a reforma? O crédito financeiro que a gente fala é que seu cliente vai ter direito, seu cliente, a próxima etapa, vai ter direito ao crédito exatamente no valor que você pagar de imposto. E é aqui que entra o problema. Dentro do DAS, a gente vai ter o CBS e o IBS. Então vamos falar que sua empresa, a gente manteve ela no Simples Nacional padrão, como é hoje. Vai ter o CBS e o IBS dentro dessa guia. Só que um valor muito baixo. A gente está estipulando coisa de 2%, 3%. Quando o seu cliente comprar de você ou contratar seus serviços, ele vai ter direito exatamente do valor que você pagar de crédito. Então, se você paga 2% sendo CBS e IBS, ele vai ter direito a 2%. E aqui que entra o problema, porque se ele comparar o seu preço com o de uma outra empresa que seja do lucro presumido, lucro real, ou do Simples Nacional regime regular, que vai pagar o CBS e o IBS por fora, quando ele fizer essa comparação, ele vai ver que esse outro tipo de empresa, que não o Simples Nacional padrão, gera muito mais crédito para ele. Então, o custo efetivo dele fica bem menor, se os valores forem iguais. Então, aqui é uma decisão muito importante que a gente vai ter que seguir, porque você pode perder competitividade no mercado. Se você vender no mesmo valor do seu concorrente que está dentro desses outros 3 regimes, com certeza o cliente vai preferir comprar dele do que de você, porque ele gera mais crédito. O custo efetivo da operação para ele fica muito menor. Bom, aqui a gente tem uma comparação importante. Simples Nacional padrão versus o Simples regular. No Simples padrão, a empresa mantém uma apuração bem mais simplificada, como é hoje, né? Com menor esforço operacional. Por outro lado, pode ter limitação na geração de créditos, que eu acabei de explicar para vocês, afetando a competitividade, principalmente quando vende para outras empresas. No Simples regular, a lógica pode permitir melhor geração de aproveitamento e o aproveitamento de créditos, mas também exige mais controle, análise e organização. Esse slide é muito importante porque o crédito financeiro que a gente estava falando depende de 2 situações. Primeiro, deve ter o documento fiscal emitido. E segundo, deve pagar o tributo.
A próxima etapa só vai ter direito se tiver tudo regular nesses dois pontos. Primeiro, documento fiscal emitido. Segundo, pagamento efetivo do tributo. Acaba que o próprio contribuinte vai virar um agente fiscalizador. Para o crédito ser aproveitado, a operação precisa estar bem documentada e o imposto precisa estar corretamente pago, como eu já expliquei. Então a empresa vai precisar de ter mais cuidados com fornecedores inadimplentes, que não pagam tributo, porque senão ele não vai ter direito ao crédito. Para o crédito ser desbloqueado, essas duas operações precisam estar redondinhas. Quinto pilar, a relação comercial. Antes, muitas vezes, né, os clientes olhavam somente para o preço. E agora, com a reforma, principalmente em vendas entre empresas, o cliente vai olhar mais para o custo efetivo. E o custo efetivo é o preço da compra menos os créditos que aquela operação pode gerar para o seu cliente. E qual será o impacto no preço de venda, se a empresa manter no Simples Nacional padrão? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro. Bom, hoje, preço de venda, R$ 100, você gera um crédito para o seu cliente, no lucro real, no lucro presumido, no lucro real, na verdade, isso aqui a gente está falando de PIS e COFINS, sendo 9,25, de 90,75. O que quer dizer isso aqui? Quando você vende seu serviço ou vende seu produto para uma empresa que tem direito ao crédito, como a do lucro real, ela pode aproveitar de crédito 9,25 em cima da sua nota. Então, o custo efetivo para ele fica sendo 90,75. Com a reforma, como eu já expliquei aqui, você vai vender pelos mesmos 100, só que dentro do DAS que você paga, vai ter só 2% lá de CBS e IBS. Então, o custo efetivo para esse mesmo cliente comprar de você vai subir aqui 8%. Pós-reforma, quando o pagamento do imposto não é realizado. Aqui, acredito que já ficou claro que, se você não pagar o imposto, o seu cliente não vai ter direito ao crédito. Nesse cenário, o custo efetivo dele seria de R$ 100. Porque hoje, independente se você paga ou não o imposto, seu cliente tem direito ao crédito. Então, isso muda bastante como o mercado te enxerga. Sairíamos aqui de um aumento de 8% para 10%. E por último, a gente traz aqui uma sugestão, não é uma sugestão, mas como você teria que adequar o seu preço para manter competitivo, para não perder competitividade, né? A gente teria que reduzir aqui para R$ 92,50, seu cliente teria R$ 1,85 de crédito e o custo efetivo dele se manteria parecido, igual ao de hoje. Mas aí vem aquela pergunta, a sua margem hoje suporta uma redução dessa? A maioria das empresas não. Então, por isso a importância do planejamento. Apuração, nosso sexto pilar. Como que é feito hoje a apuração do seu imposto? Todas as notas que você emite do primeiro ao último dia do mês, a gente pega essas notas, o XML delas, faz a apuração do seu imposto e te envia a guia para você pagar até dia 20, o DAS. A reforma muda isso de forma significativa, com a criação do portal de apuração assistida. Já está ativo, a gente já acessou de algumas empresas para verificar como estão as apurações, débitos, os créditos. Está funcionando e acredito que nos próximos anos aí a gente vai ver funcionar bem melhor. Como que funciona? A promessa é que dentro de 10 minutos, a partir do momento que você faz uma compra ou contrata um serviço, essa nota fiscal vai subir para o portal já com débitos e créditos. A gente já viu isso acontecendo. Da mesma forma, quando você emite a nota fiscal, ela vai subir para o portal e ali a gente já vai ter a apuração assistida, onde a gente vai conseguir verificar se está tudo correto, se meu fornecedor emitiu a nota fiscal correta, com o valor do crédito integral ou não, para a gente fazer uma análise mesmo da sua apuração. O que quer dizer isso? Uma redução da burocracia e uma forma mais simplificada do fisco ter acesso às minhas operações. Então, cruzamento de informação com essa apuração assistida vai ficar muito mais fácil para o fisco. Da mesma forma, o recolhimento, como que é hoje. Como eu já expliquei, quando a gente apura, a gente envia a guia para que você pague até o dia 20. A reforma traz uma mudança muito importante no pagamento, com o split payment. Como o próprio nome já diz, é uma divisão, onde parte da sua venda vai para o governo e parte vai para você. O que quer dizer isso?
quando o seu cliente faz o pagamento no momento da liquidação financeira, isso está na lei. O portal de apuração assistida vai fazer o débito e o crédito, vai verificar. Você tem X de crédito e você emitiu uma nota com Y de débito. Vai fazer o confronto, o valor a recolher já vai direto para o governo e o restante vai ficar para você. Então, o que que isso impacta? Capital de giro, fluxo de caixa. Hoje você está acostumado a pagar o imposto somente no mês seguinte. E com o split payment em vigor, vai pagar no momento da liquidação financeira. Ele está bem avançado. O que a gente já sabe é que em 2026 já existe várias empresas trabalhando com split payment em modelo de teste, mas que até o final da transição da reforma, com certeza já vai estar em pleno vigor. Sétimo e último pilar, gestão do negócio. Aqui eu convido vocês a enxergarem esse pilar pela ótica do seu cliente. Hoje, quando ele compra de você, o que que ele olha? Preço. Se você tem o mesmo produto do seu concorrente com um valor mais barato, possivelmente ele vai comprar de você. E provavelmente ele vai comprar de você, independente se você pagou ou não tributo, por exemplo. Independente da sua forma de tributação. Então hoje ele não olha se você é do simples, lucro real ou lucro presumido. Para ele, ele vai ter direito ao crédito, independente disso. E a reforma traz uma mudança muito grande nisso. Ele vai ter que avaliar se você é um bom pagador de impostos, ele vai pedir sua certidão negativa, provavelmente. Ele vai olhar se você emite corretamente o documento fiscal, ele vai ser o agente fiscalizador da sua empresa. Porque se você não emite o documento, se você não paga o imposto, ele não tem direito ao crédito, o custo efetivo dele é maior para comprar de você. Então acaba que você pode perder competitividade ou margem, se não tiver esse planejamento. Então até aqui a gente viu os principais pilares da reforma e agora o ponto é entender o que fazer com essas informações. E a pergunta não é mais se a reforma vai impactar. Por tudo que eu já falei aqui, eu acredito que vocês já entenderam que todos os regimes tributários vão ser impactados pela reforma, de alguma forma. A reforma ela não vai acontecer de uma vez, a gente vai ter um período de transição que eu trouxe aqui para vocês. Hoje a gente está em 2026 em um período teste. Empresas fora do Simples já estão com informações nas notas fiscais relativas à reforma tributária. CBS, Seclastrib, o IBS e o CBS também com alíquotas teste de 0,1% e 0,9%. Empresas do Simples ainda não são obrigadas, a partir de 2027 serão. Em 2027, a gente vai ter a primeira mudança que vai impactar em valores, que é a troca do PIS e COFINS pelo CBS. Então, 27 é o fim do PIS e COFINS. A gente já vai ter um novo imposto, que é o CBS. 2028 a gente não tem mudança, 29 começa uma mudança no ISS e no ICMS. A gente vai ter uma redução na alíquota de ISS e ICMS em 10% e a gente vai aplicar a alíquota definida de IBS em 10%. Quais vão ser essas alíquotas, CBS e IBS? Ainda não temos essa definição. Nos próximos meses, possivelmente a gente já vai ter, outubro ou novembro, mas a gente ainda não tem qual vai ser essa alíquota. Nas últimas lives da Receita Federal, a gente viu, eles falaram sobre entre 26,5% e 28%, os dois juntos. Então, assim, é uma carga tributária bem alta, a gente já sabe que vai ser o maior IVA do mundo. Então, estamos esperando por volta dessa alíquota. 2030, 20%, 31, 30%, 32, 40% nessa mesma proporção. 40% menos de ISS e ICMS e 40% da alíquota de IBS. 2033, a gente já tem o fim da transição com um novo sistema tributário totalmente implementado. O que a gente vê de informação sobre a reforma tributária? O que todo mundo fala? Carga tributária. E a gente fala que a reforma tributária ela é tributária só no nome, porque ela esconde muito mais variáveis do que simplesmente carga tributária. Necessidade de capital de giro com split payment, análise do preço e da forma de tributação do seu fornecedor, avaliar se seu cliente precisa ou não do crédito. Então, é uma série de outras variáveis que a gente precisa de planejar, de analisar para cada empresa, para a gente conseguir manter o principal, que é a nossa margem. Como que a gente vai fazer essa análise? Aqui eu mostro para vocês como que ela deve ser feita. Primeiro, qual o regime tributário do seu cliente? Ele espera crédito? Se sim, qual o melhor custo-benefício?
Qual o impacto disso no meu resultado? Qual o ticket médio ideal para minhas vendas? Segundo ponto, vamos olhar para as compras. Quem são seus fornecedores? Qual o regime tributário deles? Se geram crédito? Se o preço continua vantajoso? Terceiro ponto, a gente olha para o resultado. Margem, lucro, carga tributária e quais os cenários possíveis. E quarto e último, vamos olhar para o caixa. Capital de giro, prazo de recebimento e pagamento e fôlego financeiro durante esse período de transição. Depois de entender todos esses pontos, fica claro que não existe uma resposta pronta. Não dá para dizer que toda empresa deve permanecer no simples ou toda empresa deve sair do simples e ir para o simples regular. A resposta é que depende dos números da sua empresa. Se você quer entender o impacto da reforma tributária na sua empresa, o ideal é a gente fazer uma análise com base nos seus dados, analisando o seu negócio de uma forma ampla, fornecedores, clientes e margem. Então, para finalizar, pessoal, eu quero reforçar a mensagem principal aqui, que a reforma ela não deve ser vista apenas como uma mudança de imposto. Ela vai impactar no seu preço, na sua margem, na sua competitividade, principalmente competitividade quando a gente fala de empresas do Simples Nacional, fornecedores, clientes, caixa e gestão. Para empresas do Simples, o cuidado precisa ser ainda maior, porque a decisão não será apenas continuar ou sair do Simples. Vai ser necessário a gente avaliar qual modelo faz mais sentido, se a gente vai manter no Simples, vai passar para o Simples regular, vai para o lucro presumido ou até para o lucro real. As empresas que se prepararem antes terão mais condição de proteger a sua margem, que é o nosso principal objetivo aqui, né? Caso vocês queiram um diagnóstico específico para sua empresa, entre em contato aqui com a gente o quanto antes, para que a gente possa entender o cenário e apresentar uma proposta de trabalho para vocês. A gente criou aqui dentro da Vecom um departamento tributário exclusivo para atender as demandas da reforma tributária, que vocês podem ver que são muitas variáveis, muitas possibilidades, muitas análises a serem feitas, né? Essa demanda não foi criada por nós, nem por vocês, ela foi imposta para todos nós, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês de forma clara o quanto a reforma tributária vai mudar a rotina das empresas e o quanto é importante a gente começar esse planejamento o quanto antes. Muito obrigado.